Diz assim, acompanhe comigo a leitura, Efésios 6, de 1 a 3. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Vamos orar mais uma vez? Feche os teus olhos. Vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer o privilégio que a gente tem de se reunir em torno da tua palavra. Mais uma vez te pedimos, ó Deus, fala conosco. Isso que nós lemos, esse trecho da tua palavra, possa falar ao nosso coração e possa abrir os nossos olhos e o nosso coração para aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Abençoa cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu compartilhar a tela aqui com você. Muito bem, a tela da mensagem. Ok. Então, nós temos falado nesses dias, estudado nesses últimos dias, sobre a família que Deus sempre quis, né? E paralelo a isso, paralelo a essa família que Deus sempre quis, nós temos visto pela TV toda essa questão envolvendo o coronavírus, a crise mundial, resultado de toda essa paralisação. Nós temos visto os problemas políticos do nosso país, né, cada vez mais se agravando. Ou seja, nós estamos vivendo dias sombrios. E a igreja, nós, igreja, a primeira igreja batista de Cosmópolis, não é só a gente, outras também, está falando de família. Parece que o mundo está acabando e nós estamos falando de família. Parece uma total ignorância do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Como que nós podemos tratar de família diante do caos que nós estamos vivendo? Como? Como nós vamos falar de família diante do desemprego que está assolando o nosso país? Como a gente vai falar de família com o vírus tirando vidas e os nossos hospitais incapacitados de tratar os contagiados pelo coronavírus? Nós precisamos falar de política, nós precisamos falar de corrupção, nós precisamos falar de questões sociais, nós precisamos falar de relações internacionais. Será? Será mesmo? Um grande pastor do passado, o Dr. Martin Lloyd Jones, ele começou a expor a carta aos Efésios na sua igreja não muito tempo depois da Segunda Guerra Mundial. E ele conta no seu livro, que é as exposições dessa carta, ele conta que o assunto da vez, logo após a Segunda Guerra Mundial, era como podemos evitar uma nova guerra. Como que nós podemos nos livrar dos armamentos? Como que nós podemos evitar uma bomba atômica? Como que nós podemos nos livrar de todos esses grandes problemas? E então o Dr. Jones comenta como que as igrejas consideradas modernas, né, naquela época começaram a discutir essas questões e os pastores passaram a pregar sobre questões políticas e sociais. E o Lloyd Jones critica dizendo que esse tipo de abordagem da igreja é errado teologicamente, que não tinha paralelo com a prática da igreja primitiva e que falhava completamente na prática porque estava desconsiderando a verdadeira raiz do problema. E é interessante que Lloyd Jones, observando essa efervescência mundial, ele começa a exposição da carta aos Efésios pelo fim, a partir do capítulo 5, versículo 18, que fala sobre ser cheio do Espírito Santo e as consequências disso para o casamento, para a família, para as relações de trabalho e sociais. Ele entendia que a raiz do problema estava dentro do lar, que a guerra, que a corrupção, que o descrédito para com os governos ou para com o Estado, que o caos social se dava na base
por uma crise nas relações familiares. A guerra mundial era apenas o conflito militar, ou conflito familiar, sendo levado para o contexto político, sendo levado para as relações internacionais. Era aquele mesmo conflito que acontece dentro de casa em uma potência maior, alcançando mais gente. Mas o conflito era o mesmo. Então ele diz que a sua contribuição para tratar o caos político e social que a Inglaterra estava vivendo naqueles dias foi levar a sua igreja, a sua congregação, a entender o que era família e qual o papel de cada um dentro dessa célula nuclear da sociedade. É interessante porque, de fato, nós não vemos a igreja primitiva pregando ou discutindo sobre negócios de Estado. Os apóstolos não pregaram, por exemplo, contra a escravatura, que era tão comum na época deles. Eles não mandaram, por exemplo, resoluções ao governo romano dizendo que não concordavam com a corrupção que existia naquele governo. E o governo romano era muito corrupto. Os nossos governantes de hoje não chegam ao pé do governo romano. Mas os apóstolos não mandaram um manifesto contra isso. Eles não se posicionaram diante dos governantes exigindo uma lei que lhes dessem liberdade de culto e nem mesmo lutaram para que o conceito que o Estado tivesse de família fosse o mesmo conceito que a Bíblia tinha de família. Eles entendiam, nós somos minoria num mundo onde jaz no maligno, onde o seu príncipe e dominador desse mundo é o diabo, e não adianta a gente querer confrontar o Estado ou confrontar as pessoas com seus pecados. Parece que esse não era o foco. Parece que a igreja primitiva entendia que o mundo seria diferente se as pessoas fossem alcançadas com o evangelho. E agora, fazendo parte da nova sociedade de Deus, do novo povo de Deus, eles agora promoveriam uma transformação na sociedade, fazendo com que ela se tornasse cada vez mais justa, cada vez mais pacífica. Mas que essa transformação não se daria numa rebelião, num confronto direto. Essa transformação se daria de dentro para fora. Nós alcançamos os cidadãos dessa sociedade e aí Jesus vai transformar o coração desses cidadãos e por conta disso a sociedade vai aos poucos se transformando. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Olhe para o contexto de Éfeso, essa carta que nós temos estudado. Ali estava uma sociedade extremamente opressora, com as suas classes sociais muito bem definidas, dos seus senhores, os ricos, os livres e os seus escravos. Ali estava presente em Éfeso a opressão vinda da religião, que vendia os seus serviços, que vendia os seus amuletos em troca de prosperidade. Ali estava em Éfeso uma sociedade extremamente promíscua, com sexo livre sendo disseminado como parte da cultura, como algo extremamente normal, como algo do dia a dia das pessoas. Mas aí o evangelho chega até Éfeso, chega até as pessoas daquela cidade. E à medida que as pessoas vão crendo em Jesus e vão se convertendo e se rendendo a Jesus Cristo, começa a acontecer um grande caos social, um caos político e religioso naquela cidade. Porque todas as bases sobre as quais estava construída aquela cidade desmoronam diante do evangelho da graça. Pessoas são libertas intelectualmente do seu cativeiro. Elas não são mais escravas de ideologia nenhuma. Elas não são mais escravas da esquerda ou da direita. Não, elas são libertas disso.
Elas são libertas de uma religião humana que vendia favores. E elas entendem que elas não precisam mais comprar favor de Deus, porque elas já são abençoadas através da cruz. Elas são libertas de uma visão que classifica o valor das pessoas de acordo com a sua posição social. Quem está no topo da pirâmide é gente importante. Quem está lá na base da pirâmide, o escravo não vale nada. A gente trata como cachorro. Eles são libertos disso. São libertos de diferenças raciais, aonde o branco vale muito e o negro vale nada. Aonde o branco é o rico e o negro é o pobre. Aonde o branco vive nos seus castelos e o negro vive nas suas favelas. Eles são libertos de todos esses conceitos degradantes da sociedade, desses conceitos presentes numa sociedade onde o maligno é o seu príncipe. Mas à medida que Jesus os alcança, eles são libertos dessas coisas. Eles não mais veem dessa maneira. As pessoas na cidade se convertem e a cidade então entra em ebulição. E aí o que o apóstolo Paulo faz diante desse contexto de ebulição, nesse contexto onde os fundamentos de uma cidade estão caindo por conta do evangelho? Visto que essa antiga sociedade está desmoronando, o apóstolo Paulo começa a ensinar sobre a nova sociedade, a sociedade de Deus. E aí então o apóstolo Paulo manda uma carta para a igreja de Éfeso, dizendo para eles assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E ele continua dizendo: portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Ele está colocando as bases de uma nova sociedade. Aquela outra acabou, aquela outra está desmoronando. Por quê? Porque as pessoas estão se convertendo. E ele está agora colocando os fundamentos dessa nova sociedade. E ele continua dizendo: filhos, obedeçam a seus pais. Pais, não irritem seus filhos. Escravos, obedeçam a seus senhores. E vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Ou seja, Paulo começa a dar as bases de uma sociedade justa, pacífica, que tem como fundamento o reino de Deus. Que tem como espelho o reino de Deus. Que tem como o que nós devemos copiar, imitar o reino de Deus. E para que essa nova sociedade não viva novamente o caos, ela não precisa de melhores políticos. Ela não precisa de um líder mais diplomático. Ela não precisa de um governo sem corrupção. Porque o problema dessa sociedade não é o topo da pirâmide. É a base da pirâmide. O que essa sociedade precisa é de famílias bem estruturadas. Não é mudar o presidente para ver se a gente melhora como sociedade. Não. É transformar a família para a gente mudar como sociedade. E é disso que Paulo vai tratar para pôr ordem no caos que tomou conta de Éfeso. São famílias bem estruturadas que formam a base de uma sociedade melhor. Então, depois de nós falarmos sobre o relacionamento do casal, nós queremos hoje começar a ver sobre o relacionamento de pais e filhos. Então, nós já vimos qual é a função do marido nessa nova sociedade, nós já vimos qual é a função da esposa nessa nova sociedade, e nós vamos começar a falar sobre o relacionamento entre pais e filhos. E o grande princípio estabelecido por Paulo no capítulo anterior continua presente. É isso que nós temos trazido aqui desde quando começamos a estudar o livro de Efésios. O princípio é: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Porque Paulo está afirmando que a vida cristã é uma vida inteiramente nova, uma vida totalmente diferente da vida anterior que eles tinham, da vida anterior que eles desenvolviam naquela cidade. Paulo está contrastando a vida pagã, a vida de pessoas que adoram outros deuses, que não conhecem o Deus de Israel. Ele está contrastando a vida dessas pessoas
que ele compara que é como uma pessoa embriagada, e a vida cristã, a vida de quem foi resgatado por Jesus, que é comparada a uma pessoa dirigida pelo Espírito Santo. Conta-se que depois de assistir uma reportagem sobre a juventude rebelde dos nossos dias, o marido comentou com a sua esposa: que confusão! O que a nossa geração fez de errado? E a esposa respondeu calmamente: teve filhos. Foi isso que a gente fez de errado. Tivemos filhos. Quando eu leio e assisto algumas reportagens, eu vejo uma sociedade desgovernada, cambaleando como se estivesse embriagada. Eu não sei se você já parou para observar aquilo que acontece ao seu redor, aquilo que você vê no noticiário da TV. Mas a minha impressão é que as pessoas estão cambaleando como se estivessem embriagadas. E eu vejo isso especialmente no tipo de relação que pais e filhos têm desenvolvido nos nossos dias. Por exemplo, vou dar um exemplo de alguns anos atrás. Alguns anos atrás começaram a falar que aquela mulher, a Susana von Richthofen, iria sair da cadeia, ia passar um final de semana em casa, mas não era uma data comum, não era um final de semana comum. Ela iria sair da cadeia no Dia das Mães para passar o final de semana em casa. Ela teria um final de semana livre no Dia das Mães, sendo que ela não tinha mais mãe, porque ela assassinou a sua mãe. Não parece uma ironia? Não é ironia. É uma sociedade embriagada. Uma sociedade embriagada. Agora entra na internet e pesquisa sobre quantos filhos mataram seus pais nos últimos anos. Você vai descobrir dezenas de casos. Dezenas de casos. Agora, acrescente a esses casos de assassinato outras centenas de casos onde os filhos violentam os seus pais. Onde os pais são tratados como lixo. Onde muitas vezes os pais idosos são colocados num quartinho apertado e muitas vezes são agredidos por genros e noras, porque são vistos como estorvo, como alguém que a gente é obrigado a cuidar, como alguém que a gente é obrigado a sustentar. Tem filhos que roubam a aposentadoria dos seus pais. O único interesse deles é o salário mínimo que o pai ou a mãe recebem do INSS. Tem outros filhos que se mudam para a casa dos pais, para a casa da mãe, para a casa do pai, e constroem no fundo da casa dos pais um cômodo para os pais viverem. Ou seja, eles tomam a casa dos pais e faz lá um quartinho para os pais viverem. Uma sociedade que trata os pais dessa forma está falida. Está mostrando que está embriagada. Está mostrando que está completamente desvirtuada. Quando Paulo escreveu aos Romanos, no primeiro capítulo de Romanos, ele descreveu aqueles que haviam sido desprezados, ou que haviam tido desprezado o conhecimento de Deus e que por isso haviam sido entregues a uma disposição mental reprovável. E o resultado era uma variedade de atitudes pecaminosas que essas pessoas estavam praticando por conta disso. Porque Deus os entregou à sua própria vontade, aos seus próprios desejos. E veja o que Paulo cita junto com esse tipo de atitude. De pessoas que foram entregues à mercê, onde Deus está dizendo para elas: eu não vou mais tentar lidar com vocês. Então vocês querem seguir nesse tipo de vida, vocês querem autonomia sobre a vida, ok, então vocês estão entregues à própria sorte. Então Deus os entregou à própria sorte. E aí então Paulo vai enumerar em Romanos capítulo 1 as atitudes desse tipo de pessoa, que foram entregues à própria sorte. E ele diz no versículo 30 assim, que essas pessoas, elas eram caluniadores, inimigos de Deus,
insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal e, olha, desobedecem a seus pais. Qualquer uma das atitudes dessas pessoas que foram entregues à própria sorte por Deus, Deus dizendo, eu não vou mais lidar com vocês, façam o que vocês quiserem, a atitude desse tipo de gente, entregue, abandonado por Deus, é que eles desobedecem a seus pais. Pessoas que são abandonadas por Deus aos seus próprios desejos, mais cedo ou mais tarde, não respeitam nem sequer aqueles que o colocaram no mundo. A maldade do ser humano é visto até mesmo sobre aqueles que são as pessoas mais próximas da sua existência, seus próprios pais. O apóstolo Paulo, em outro lugar, em outro tempo, alertando o seu discípulo Timóteo sobre os últimos dias e diante da descrição que ele faz, eu não tenho dúvida que nós estamos vivendo esses últimos dias. O apóstolo Paulo diz assim para Timóteo, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, de novo, olha lá, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Nos dois casos, o apóstolo nos faz lembrar que numa época de apostasia, que numa época de grosseira impiedade, quando os próprios fundamentos se abalam, uma das mais chocantes manifestações de impiedade do ser humano é a desobediência aos pais. O apelo de Paulo no texto que nós estamos estudando é: filhos, obedeçam a seus pais. E esse apelo implica que os filhos cristãos, aqueles que foram resgatados das trevas, aqueles que se renderam a Jesus Cristo, devem constituir um total contraste com os filhos incrédulos, que geralmente mostram falta de reverência para com seus pais, que os acham ultrapassados e que os exploram. Nesse texto, Paulo vai nos dar, nesse texto de Efésios que nós lemos no começo, Paulo vai nos dar 3 razões porque nós devemos obedecer aos nossos pais. Então, se domingo passado eu falei sobre maridos, eu peguei uma parte bem restrita daqueles que me ouvem, né? Algumas pessoas, os maridos. Na semana retrasada eu falei sobre as esposas, peguei uma outra parte restrita daqueles que me ouvem. Mas hoje, quando eu me reporto aos filhos, eu estou pegando todo mundo. Porque todos nós somos filhos, né? E Paulo vai nos dizer aqui 3 razões porque nós, filhos, devemos obedecer aos nossos pais. E a primeira razão pela qual nós devemos obedecer aos nossos pais é porque a natureza ordena. Ele diz no versículo 1, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Com justo aqui, Paulo está dizendo que isso é essencialmente certo, que isso é bom em si mesmo. Obedecer aos pais faz parte da ordem da criação estabelecida lá no princípio. Ou seja, essa é uma lei natural, essa é uma regra básica, esse é um princípio fundamental da vida. É assim que se faz. Filhos obedecem os seus pais. No mundo animal nós podemos ver isso. A mãe cuida do filhote recém-nascido, a mãe vigia-o, alimenta-o, protege-o, ela o ensina a fazer várias coisas, a pescar, a voar, a caçar, e o filho obedece a sua mãe em todo o tempo, ou obedece o seu pai em todo o tempo. Esta é a ordem da natureza. A prole ser rebelde contra os seus pais, recusar-se a ouvi-los e obedecer-lhes é algo ridículo, é algo tolo. Da mesma forma, é ridículo quando isso acontece com o ser humano. Os filhos não obedecerem aos pais é antinatural, é violar algo que faz parte da sua constituição, é ir contra a vida que foi planejada por Deus para ser. Por isso, quando nós agimos contrário à nossa natureza,
da maneira como Deus nos criou, a vida vira caótica. A família vira um caos. Da mesma forma que Deus deu a maridos e esposas características singulares e os colocou sob princípios que deveriam obedecer, sendo que a mulher deveria se submeter ao seu marido e o esposo deveria amar a sua esposa, da mesma forma, Deus estabeleceu princípios na relação pais e filhos. E a família deve funcionar segundo esses princípios. Por isso, a primeira coisa que Paulo diz é: isto é justo. Filhos, obedeçam a seus pais, porque isso é justo, isto é básico, isto é fundamental, isto faz parte da ordem da natureza. Não se afastem disto, porque se o fizerem, estarão negando o Deus que estabeleceu a vida dessa forma e a fez funcionar de acordo com estes princípios. A obediência é justa. Mas se isso faz parte da natureza, por que as crianças, por que os filhos desobedecem tanto? Porque o natural foi corrompido pelo pecado. O pecado entrou e mudou o princípio. O antinatural é que parece normal agora, por causa do vírus do pecado na nossa vida. E a gente viu isso quando falamos sobre a posição do marido e da esposa. Nós vimos que quando Eva é tentada pela serpente, a serpente tenta ela para que ela tome a dianteira na frente do seu marido. Para que ela tome a liderança sobre o seu marido. A serpente já estava induzindo Eva para que mudasse a ordem natural. E aí nós temos depois as consequências disso, de que essa vai ser uma briga constante entre marido e esposa. A briga pela liderança. Por quê? Porque mudou a ordem natural. E o marido que agora deveria liderar a sua esposa, na verdade, ele extrapola a sua liderança. A liderança dele não é uma liderança amorosa. Ele pisa sobre a sua esposa. Porque o vírus do pecado contaminou a nossa vida. Meus irmãos, eu me lembro quando eu era criança, que eu gostava muito de ficar na rua. Muito mesmo. E naquela época não havia muita preocupação com isso, das crianças ficarem na rua. Então, depois da escola, eu e a minha irmã, a gente ficava a maior parte do tempo brincando na rua. Então, a gente saía da rua para comer, tomar banho e dormir. E o restante do tempo a gente passava na rua. Mas eu me lembro que quando os meus pais saíam para ir ao mercado buscar alguma coisa que faltava, ou para ir buscar, ou para ir na casa de alguém fazer uma visita, ou resolver alguma coisa, e eles mandavam eu não sair de casa até eles voltarem. Dizendo, olha, chega de rua por hoje, a gente vai lá na casa do tio, a gente vai lá no mercado, não quero você na rua novamente. Irmãos, eu não sei explicar, mas eu não conseguia obedecer. Era o carro dos meus pais virar a esquina e eu voltava para a rua. Tinha uma força que me atraía, uma força que me obrigava a desobedecer, uma força que não se importava com as consequências de que se meus pais soubessem eu iria apanhar. Não adiantava, era mais forte do que eu. Interessante que eu vejo essa mesma força agindo no meu filho agora. Às vezes ele quer fazer alguma coisa, ele quer pegar alguma coisa que não pode. E eu bravo do lado dele, falando para ele não mexer. Mas parece que ele não consegue se controlar. É mais forte do que ele. O pecado o domina. Ele é atraído à desobediência. Porque a natureza dele foi corrompida pelo pecado. Todo mundo que tem filho sabe disso. Sabe que já cansou de falar, eu não aceito que você minta. E o filho continua mentindo. Eu não aceito que você fale comigo desse jeito. E ele continua falando. Porque ele é dominado pelo pecado.
Por isso que Paulo trata da questão da obediência aos pais dentro do contexto da comunidade cristã. Porque a obediência é resultado, em primeiro lugar, de alguém que foi salvo por Cristo e que teve a corrupção do pecado refreada. Porque é impossível obedecer sendo pecador, com a natureza corrompida. A gente pode até obedecer na frente, mas pelas costas a gente não obedece. Por isso que Paulo fala, filhos, obedeçam aos seus pais, e quando ele está falando isso, ele não está falando para todo mundo. Ele não está falando assim, todas as pessoas do mundo, todos os filhos do mundo obedeçam aos seus pais, não. Filhos no contexto da igreja, filhos que foram salvos por Jesus, você que já teve Jesus Cristo no seu coração, obedeçam seus pais. A pessoa que é cheia do Espírito, ela é capacitada a se colocar sob a autoridade dos pais. Mas a pessoa que ainda não teve o seu coração transformado, ou aquela que ainda é carnal, que dá mais lugar à carne do que ao espírito, essa não consegue obedecer aos seus pais. Então, vocês filhos que não obedecem aos seus pais, a primeira coisa que vocês precisam entender é que a sua atitude, a sua rebeldia, a sua relutância em se colocar debaixo da autoridade deles é reflexo do coração pecaminoso que você possui. É por isso que você não consegue obedecer. Para você não é natural obedecer, porque o pecado inverteu as coisas e você acha que o natural é desobedecer. Porque você acha que o natural é você fazer a tua vontade, que os seus pais estão sempre errados e você está certo. A natureza pecaminosa diz isso pra gente. Da mesma forma, vocês pais que veem seus filhos sendo tão desobedientes, não digam que isso é fase, que faz parte da adolescência, que são as amizades dele, nada disso. Isso é resultado do coração orgulhoso e obstinado do seu filho. O seu filho não desobedece mais agora na adolescência do que desobedecia quando tinha 5 anos de idade. A diferença é que antes ele era pequeno e você tinha controle sobre ele. Agora não mais. Mas a desobediência é a mesma. Mas o que o leva à desobediência é o mesmo pecado que operava lá atrás. E só tem um jeito de mudar isso. Seu filho precisa ter o coração transformado. Ele precisa nascer de novo. Como Jesus disse para Nicodemos, nascer da água e do Espírito. Ele precisa ter uma outra natureza. Ele precisa aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador. Só assim ele vai passar a obedecer. Pois bem, então a primeira coisa que Paulo nos ensina é que nós devemos obedecer aos nossos pais, porque a natureza ordena. A segunda razão pela qual nós devemos obedecer aos nossos pais é que a lei também ordena. Olha o que diz os versos 2 e 3. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. O que Paulo está dizendo é que honrar pai e mãe não é apenas essencialmente correto, mas é também algo que Deus deixou claro na sua lei. Não é apenas o resultado da natureza humana conforme Deus a criou, mas que Deus também estabeleceu nas Escrituras esse mandamento. Por isso Paulo cita o 5º dos 10 mandamentos. Os judeus ensinavam que cada uma das 2 tábuas da lei continha 5 mandamentos. Então, se você se lembra, Moisés desce do monte com 2 tábuas de pedra, onde Deus escreveu os 10 mandamentos. Então, os judeus ensinavam que numa tábua estavam 5 mandamentos e na outra tábua os outros 5 mandamentos. Tá? Então, 5 em uma e 5 na outra. E a relevância desse arranjo é que coloca a honra aos nossos pais no âmbito do nosso dever para com Deus. Porque os primeiros 5 mandamentos tratavam do nosso dever diante de Deus.
e os outros 5 do nosso dever diante do próximo. Como o honrar pai e mãe é o 5º mandamento, isso tem a ver com o nosso dever para com Deus e não para com os outros. E eu penso que é correto ver dessa forma, porque durante a nossa infância, os pais representam Deus diante de nós e eles são como intermediários, tanto da autoridade quanto do amor de Deus sobre nós. Nós devemos honrá-los, ou seja, nós devemos reconhecer a sua autoridade dada por Deus e assim prestar-lhes não somente a nossa obediência, como também o nosso amor e o nosso respeito. Além do mais, existe algo único na relação entre pais e filhos. Porque pai foi a forma que Deus se revelou a nós. Logo, o nosso pai terreno é uma lembrança do nosso pai do céu. Dessa forma, na relação dos filhos com os pais, nós temos um quadro descritivo da relação original da humanidade com Deus. Ou seja, a relação entre o pai e o filho, ele é uma réplica, ele é uma figura, ele é um retrato de toda essa relação que existe entre Deus e os cristãos. Talvez por isso, a obediência respeitosa aos pais era tida com tão grande importância na vida do povo da aliança. Veja, por exemplo, o que vai dizer Levíticos, capítulo 19, sobre essa relação. O texto diz assim: disse ainda o Senhor a Moisés: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Respeite cada um de vocês a sua mãe e o seu pai, e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. A reverência para com os pais ficou sendo, portanto, parte integrante da reverência para com o Senhor, para com o Deus deles. Quando eles reverenciavam aos seus pais, eles estavam reverenciando o Senhor. E isso era tratado tão sério que havia uma pena extremamente severa que deveria ser aplicada a qualquer filho que desprezasse os seus pais. Por exemplo, veja os 2 próximos textos. Primeiro, Levítico 20, versículo 9, diz assim: se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, terá que ser executado. Por ter amaldiçoado seu pai ou a sua mãe, merece a morte. Olha como que Deus trata essa questão da relação entre pais e filhos no contexto da aliança. O negócio era tão sério que o filho que amaldiçoasse o seu pai, a sua mãe, deveria ser executado. Em Deuteronômio, capítulo 21, continua dizendo assim, se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece a seu pai nem a sua mãe, e não os escuta quando o disciplinam, o pai e a mãe o levarão aos líderes da sua comunidade, à porta da cidade, e dirão aos líderes: este nosso filho é obstinado e rebelde, não nos obedece, é devasso e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Eliminem o mal do meio de vocês. Todo Israel saberá disso e temerá. Então essa era a pena capital aplicada ao filho desobediente. Mas Paulo prefere reforçar o mandamento de Deus com uma promessa e não com uma ameaça. Por isso ele lembra aos seus leitores que o mandamento, no sentido de honrar aos pais, é o primeiro mandamento com promessa. Então, Paulo deixando de lado as ameaças, porque agora a gente vive sob uma nova aliança. Ele não destaca o que pode acontecer aos filhos desobedientes. Ele fala o que pode acontecer aos filhos obedientes. E ele vai dizer no versículo 3: para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Essa é a promessa aos filhos obedientes. Essa é uma citação que Paulo faz de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16. Logo, quando essa promessa foi dada originalmente aos filhos de Israel, significava o seguinte:
se vocês querem viver nessa terra da promessa para a qual eu estou os levando, observem e guardem estes mandamentos, este em particular. Se vocês querem ter um longo período de felicidade naquela terra prometida, se vocês querem viver lá sob a minha bênção, observem e guardem este mandamento, particularmente este mandamento sobre honrar pai e mãe. No entanto, agora o apóstolo Paulo se volta para os judeus, ou se volta especificamente para os gentios que haviam se tornado cristãos, e ele destaca a mesma promessa. Ele quer dizer então que se eu for um filho obediente, necessariamente eu vou ter vida longa? Eu vou alcançar os meus 100 anos de idade? Não, não é isso que ele está dizendo. A promessa significa que se você quiser ter uma vida abençoada, se você quiser ter uma vida abundante sob vários aspectos, observe, guarde este mandamento. O que Paulo quer transmitir é que agrada a Deus as pessoas que guardam esse mandamento. E que se nós praticarmos isso, honrar pai e mãe, Deus nos verá com agrado. Deus sorrirá para nós, Deus nos abençoará com prazer. Mas nós não podemos interpretar essas bênçãos apenas no sentido individual. Parece que há por trás dessa promessa uma certeza de estabilidade social para qualquer comunidade em que os filhos honrem aos pais. Porque uma sociedade saudável é inconcebível sem uma sólida vida familiar. Por isso, uma criança, adolescente ou jovem que deseja se relacionar com Deus, que deseja ter intimidade com Deus, deve começar honrando pai e mãe. Começar obedecendo pai e mãe. Não adianta você cantar, não adianta você fazer teatro, não adianta você participar da coreografia, não adianta você tocar um instrumento, porque se você não honra seu pai e sua mãe, tudo isso é ritual religioso vazio. Não serve para nada. Mas isso não vale apenas para os filhos mais jovens. Serve também para os mais velhos. Jesus desmascarou aqueles fariseus que, ao invés de cuidar das necessidades dos seus pais, diziam que todo o dinheiro que eles poderiam ajudar os pais, eles tinham dado como oferta na igreja. Né? Eles tinham dado a oferta na igreja e por isso não podiam ajudar os seus pais. E Jesus os chamou de hipócritas e disse: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Que religião é essa que despreza os pais? O apóstolo Paulo, de novo, instruindo Timóteo em como a igreja deveria tratar as viúvas. Ele diz o seguinte em 1 Timóteo capítulo 5. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática. Ou seja, que esses filhos aprendam a cuidar dos seus pais. Aprendam a colocar a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. É isso que Deus quer. Que os filhos cuidem dos seus pais na velhice. Cuidem dos seus pais quando eles não puderem mais se cuidarem sozinhos. Cuidar dos pais é religião prática, é algo que agrada a Deus. Por isso o mandamento vem associado a uma promessa. O filho que assim agir será abençoado por Deus. Bom, então depois que Paulo disse que nós deveríamos obedecer aos nossos pais, porque a natureza ordena, porque a lei ordena, agora ele vai um pouco mais além e vai dizer que nós devemos obedecer aos nossos pais, porque o Evangelho ordena. Ele diz: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. No Senhor. Paulo está fazendo aquele acréscimo que ele faz em todos os relacionamentos aqui tratados por ele.
No versículo 21, ele acrescenta, por temor a Cristo. No versículo 22 aparece, como ao Senhor. No capítulo 6, versículo 1 aparece, no Senhor. E no 6:5 aparece, como a Cristo. O parágrafo todo demonstra que esse princípio da submissão é importante. Paulo está dizendo que este é o motivo supremo. Nós devemos obedecer nossos pais, nós devemos honrá-los, nós devemos respeitá-los, porque isso faz parte da nossa obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo. Em última instância, é por isso que nós devemos fazê-lo. Porque quando nós obedecemos e honramos nossos pais, é a Jesus Cristo que nós estamos obedecendo e honrando. Então, a natureza ordena, a lei ordena, porém, como cristãos, o que mais nos motiva a obedecer aos nossos pais é que Cristo, Jesus Cristo, manda que nós façamos isso. É seu mandamento. É uma das maneiras pelas quais nós demonstramos o nosso relacionamento com Ele, a nossa obediência a Ele. Todo o caos gerado nos relacionamentos por causa da queda, por causa do pecado, e que faz com que a viver em família seja algo tão difícil, começa a ser corrigido pela redenção em Cristo. Todo esse caos começa a entrar no eixo, começa a tomar ordem a partir do momento que nós somos alcançados por Jesus Cristo. Porque o Evangelho é as boas notícias de que Deus está fazendo nova todas as coisas. E isso inclui a família. Deus está pegando o caos da família, dessa família onde habita o pecado, onde o pecado desconfigurou, onde o pecado colocou em guerra marido e esposa, pais e filhos, e Ele está fazendo nova todas as coisas. A família foi criação de Deus. E o Senhor criou a família dando papéis distintos para cada membro. O pecado bagunçou esses papéis. O pecado trouxe o egoísmo e fez a família virar um campo de guerra, um lugar de batalha. Mas o sangue de Jesus neutralizou o veneno. E esse sangue poderoso começou a curar-nos individualmente. Começou a curar a nossa família. Começou a curar a nossa igreja, começou a curar a nossa cidade, o nosso país. É isso que Paulo está dizendo. Quando nós obedecemos nossos pais, nós demonstramos o quanto o veneno do pecado já foi retirado do nosso sangue. O nosso nível de obediência aos nossos pais aponta para o nível de pecado na nossa vida. A obediência aos pais, nos colocarmos em submissão a eles, revela o quanto nós já assimilamos da vida e do ensino de Jesus. Em que estágio nós estamos no discipulado dele. Do quão maduro nós já nos tornamos, do quanto transformado já fomos pelo poder dele. Jesus veio ao mundo para nos redimir, para lavar nossos pecados, para nos dar uma nova natureza, para nos transformar em novos homens, em novas mulheres. E agora Paulo está dizendo, pois bem, mostrem isso na prática. Filhos, mostrem isso obedecendo aos seus pais, porque isso vai revelar que vocês são diferentes de todos os outros tipos de filhos. Serão diferentes daqueles filhos arrogantes, daqueles filhos agressivos, daqueles filhos maldizentes que os rodeiam. Mostrem que são diferentes, que o Espírito de Deus está em vocês, que vocês pertencem a Cristo. E como tudo que é nos mandado fazer, nós podemos procurar que Jesus nos deu o exemplo. Aqui não é diferente. Quando Jesus esteve nesse mundo, ele obedecia seus pais. Lucas nos conta que quando Jesus tinha 12 anos de idade, era ainda um adolescente, ele foi com seus pais a Jerusalém para participar de uma festa. Quando acabou a festa, então todos voltando embora para Nazaré, mas Jesus não acompanhou a comitiva dos familiares e ficou no templo discutindo a respeito da lei com os mestres.
Quando José e Maria notaram que Jesus não estava junto com os primos e colegas, voltaram para Jerusalém para encontrá-lo. E quando os pais encontraram Jesus, Lucas nos conta o que Jesus fez. Lucas 2,51 diz assim: Então foi com eles para Nazaré, e lhes era obediente. E era-lhes obediente. O Filho de Deus encarnado, sujeitando-se a José e Maria. Por quê? Porque isso agradava ao seu Pai no céu. Porque isso é o que mandava a lei. Porque Deus estabeleceu que filhos devem obedecer aos pais. Antes de acabar a minha reflexão nessa noite, eu acho que duas perguntas surgem das exigências dos filhos obedecerem aos pais. A primeira pergunta é: o mandamento é incondicional? Nós devemos fazer absolutamente tudo quanto os pais mandam que façamos? Como eu faço se os meus pais não são cristãos? Se eles nos proibirem de seguir a Cristo ou de ser parte de uma igreja, nós estamos obrigados a obedecer? Bom, eu respondo da seguinte forma: durante a minoridade, ou seja, antes dos 18 anos, a obediência aos pais deve ser a norma e a desobediência a rara exceção. A rara exceção. Logo, se os seus pais, por exemplo, lhe proibirem de se batizar, eu acho que você deve esperar e não desobedecê-lo nesse momento. Não deve desobedecê-lo. Você não precisa se batizar agora. Você pode esperar. Entretanto, se eles quiserem proibi-lo de orar, proibi-lo de seguir a Cristo no seu coração, aí você pode desobedecê-los, aí você deve desobedecê-los. Eles não podem impor isso contra você. A segunda pergunta que eu penso que surge nessa hora é a seguinte: filhos adultos que já são casados e têm a sua própria família, ainda estão obrigados a obedecer os seus pais? Eu acho que nesse caso a questão primária não é mais a obediência, visto que os pais estão agora num nível inferior à posição que o marido ou a esposa ocupam. Agora a nossa lealdade primeira é ao nosso cônjuge e não aos nossos pais. Mas ainda assim, nós devemos dar a eles, se não a obediência, a honra que é devida. Não podemos abandoná-los, nós estamos obrigados a zelar pelos nossos pais, a cuidar deles na velhice. A honra deve ser para sempre. Por isso eu encerro a minha palavra dizendo que nessa noite nós aprendemos que nós devemos obedecer e honrar os nossos pais, porque a natureza ordena, a lei ordena, o evangelho ordena. Quando nós fazemos isso, o Senhor Jesus se alegra conosco e nós somos abençoados. Nós fomos criados, a nossa constituição, a maneira como nós fomos formados, foi para a gente obedecer os nossos pais. A nossa natureza corrompida tenta dizer que não, mas a nossa natureza original dizia que sim. Nós devemos obedecer os nossos pais. A lei do Senhor ordena que nós obedecemos os nossos pais. E o fato de a gente ter sido alcançado por Jesus Cristo, o que Jesus espera, é que nós obedecemos os nossos pais. Então, essa é a vontade de Deus para a gente. E Ele se alegra quando a gente a pratica. Amém, meus irmãos?